Privacidade na TV, nem pensar. Uma ex-funcionária da Globo acabou de ganhar R$ 20 mil depois que seus dados pessoais foram expostos ao vivo no programa Mais Você. É como se o Big Brother Brasil tivesse invadido a vida real, mas sem o consentimento do participante. Nossa, isso é sério mesmo. Como é que uma coisa dessas acontece num programa tão grande como Mais Você? Pois é, parece inacreditável, né? Mas aconteceu mesmo. Tudo começou com uma brincadeira aparentemente inofensiva durante o programa. A Ana Maria Braga estava mostrando um passaporte do Louro Mané, o mascote do programa, dizendo que ele ia viajar para Dubai. Só que, esse passaporte não era só um adereço qualquer, não me diga que... Exatamente, o passaporte continha dados reais de uma ex-produtora do programa. E o pior é que ela nem estava assistindo quando isso aconteceu. Só ficou sabendo depois que a cena viralizou no Twitter e uma testemunha avisou ela. Caramba, isso é um pesadelo de privacidade. Imagina só, você tá de boa na sua casa e de repente descobre que seus dados pessoais foram expostos na TV para milhões de pessoas. Como é que a ex-funcionária reagiu? Bem, ela ficou bem chocada, como você pode imaginar. E não parou por aí. Ela descobriu que o vídeo com seus dados estava disponível no Globoplay também. Aí ela decidiu entrar com um processo por danos morais contra a Rede Globo. E pelo visto ela ganhou a causa. R$ 20 mil é uma quantia considerável. Mas me diz uma coisa, como é que a Globo se defendeu nesse processo? A defesa da Globo foi interessante, para dizer o mínimo. Eles alegaram que o documento mostrado no programa foi claramente identificado como cenográfico, sem qualquer intenção de representar um passaporte real. E acredite se quiser, argumentaram que a ex-funcionária não tinha apresentado um passaporte real para comparação. Espera aí. Eles estão dizendo que ela deveria ter mostrado seu passaporte real para provar que os dados exibidos eram dela. Isso não faz o menor sentido. Pois é, o juiz também não comprou essa. O André Augusto Salvador Bezerra, do Tribunal de Justiça de São Paulo, não só determinou o pagamento da indenização, como também ordenou que a Globo tirasse o vídeo do ar sob pena de multa diária de R$ 1.000. Uau! Isso é sério mesmo. Mas olha, isso me faz pensar numa coisa. Será que esse caso pode influenciar outras pessoas a processarem emissoras de TV por situações semelhantes? Essa é uma ótima pergunta. É bem possível sim. Casos como esse podem criar precedentes e encorajar outras pessoas que se sentiram prejudicadas a buscarem seus direitos. Isso pode levar a uma mudança na forma como as emissoras lidam com informações pessoais em seus programas. E não só na TV, né? Isso levanta questões sobre o uso de dados pessoais em outras formas de mídia também, como redes sociais e plataformas de streaming. Exatamente. Na verdade, esse caso é um ótimo exemplo de como a questão da privacidade e proteção de dados é relevante em todos os aspectos da nossa vida digital. As redes sociais, por exemplo, lidam com uma quantidade enorme de dados pessoais todos os dias. É verdade. E muitas vezes as pessoas nem percebem quanto de suas informações pessoais estão compartilhando online. Esse caso da Globo pode servir como um alerta para que pessoas fiquem mais atentas à sua privacidade digital. Com certeza, e não é só uma questão de estar atento, mas também de conhecer seus direitos. Muita gente pode não saber que tem o direito de processar uma empresa por uso indevido de seus dados pessoais. Isso me faz pensar, será que precisamos de leis mais rígidas para proteger a privacidade das pessoas no ambiente digital? Bem, no Brasil, a gente já tem a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né? Como é que ela se aplica a casos como esse? Ótima observação. A LGPD entrou em vigor em 2020 e estabelece regras para uso, coleta e armazenamento de dados pessoais. Mas você sabe, casos como esse da Globo mostram que ainda há desafios na implementação prática dessas leis. É como se a gente tivesse as ferramentas, mas ainda não soubesse usar direito, sabe? Entendo. E pensando no contexto global, como é que outros países lidam com isso? Olha, um exemplo interessante é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, na União Europeia. É considerado uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de proteção de dados. Talvez o Brasil pudesse se inspirar mais nesse modelo, mas é claro, cada país tem suas próprias particularidades culturais e legais que precisam ser levadas em conta. Faz sentido. Mas voltando ao caso da Globo, você acha que isso poderia ter sido evitado se a emissora tivesse políticas mais rigorosas de proteção de dados? Muito provavelmente sim.
Se houvesse um protocolo claro sobre o uso de informações pessoais em programas de TV, talvez alguém tivesse percebido o problema antes da brincadeira ir ao ar. Isso ressalta a importância de as empresas não só terem políticas de proteção de dados, mas também de treinarem seus funcionários para segui-las. Isso se aplica não só à Globo, mas a todas as empresas que lidam com dados pessoais, né? Exatamente. Na era digital, quase todas as empresas lidam com dados pessoais de alguma forma, seja de clientes, funcionários ou parceiros. Por isso, a proteção de dados deve ser uma prioridade em todos os setores. Esse caso da Globo serve como um importante alerta para todos nós. Não só para as empresas, mas também para os indivíduos sobre a importância de proteger e respeitar a privacidade e os dados pessoais. Com certeza. E eu nos lembro que, mesmo em situações aparentemente inofensivas, como uma brincadeira num programa de TV, é crucial respeitar os limites da privacidade alheia. Sem dúvida, afinal, nunca sabemos como a exposição de dados pessoais pode afetar a vida de alguém. E para nossos ouvintes fica a reflexão: como vocês lidam com seus próprios dados pessoais? E como as empresas que vocês conhecem tratam essa questão? Talvez seja a hora de todos nós repensarmos nossas práticas em relação à privacidade digital. Essa é uma excelente reflexão para encerrarmos o nosso episódio de hoje. Com certeza. E olha só, não podemos deixar de mencionar que, de acordo com a notícia, a Globo ainda pode recorrer da decisão. Vai ser interessante ver como esse caso se desenvolve e se ele vai ter algum impacto nas políticas de privacidade da emissora e de outras empresas de mídia. Sem dúvida. Esse caso pode ser um divisor de águas na forma como as empresas de mídia lidam com dados pessoais. Exatamente. E é importante lembrar que esse caso não afeta apenas a Globo ou a indústria de mídia. Ele levanta questões que são relevantes para todos nós em nossa vida cotidiana. Quantas vezes a gente compartilha informações pessoais sem pensar nas possíveis consequências? É verdade. Muitas vezes a gente aceita termos de uso e políticas de privacidade sem nem ler, né? Pois é, e isso pode ser perigoso. Este caso nos lembra da importância de sermos mais conscientes sobre nossas informações pessoais. Talvez seja o momento de todos nós fazermos uma auditoria em nossas contas online e vermos quais informações estamos compartilhando e com quem. Essa é uma ótima sugestão. Tem alguma dica para nossos ouvintes sobre como podem proteger melhor seus dados pessoais? Claro, algumas dicas básicas incluem: sempre ler os termos de uso e políticas de privacidade antes de aceitar, usar senhas fortes e diferentes para cada conta, ser cauteloso ao compartilhar informações pessoais nas redes sociais e manter o software de segurança atualizado em todos os dispositivos. Além disso, é importante estar ciente dos seus direitos em relação à proteção de dados e não hesitar em questionar quando achar que eles estão sendo violados. Essas são dicas excelentes. E acho que esse caso da Globo nos mostra que até mesmo grandes empresas podem cometer erros quando se trata de proteção de dados. Exatamente. Isso nos lembra que devemos ser vigilantes não apenas com nossas próprias práticas, mas também com as das empresas com as quais interagimos. Se notarmos algo suspeito ou que nos deixe desconfortáveis em relação ao uso de nossos dados, não devemos hesitar em questionar ou denunciar. Concordo plenamente. E acho que esse caso também destaca a importância da educação sobre privacidade digital. Talvez as escolas devessem incluir esse tema em seus currículos. Essa é uma ideia fantástica. A educação sobre privacidade digital deveria começar cedo, especialmente considerando que as crianças e adolescentes de hoje já nascem num mundo hiperconectado. Ensinar sobre os riscos e as melhores práticas de proteção de dados desde cedo pode ajudar a formar uma geração mais consciente e preparada para lidar com essas questões. Com certeza. E falando em preparação, o que você acha que as empresas podem aprender com esse caso da Globo? Bem, acho que as empresas podem tirar várias lições desse caso. Primeiro, a importância de ter políticas claras e rigorosas sobre o uso de dados pessoais, não apenas de clientes, mas também de funcionários e ex-funcionários. Segundo, a necessidade de treinar constantemente seus funcionários sobre essas políticas e sobre a importância da privacidade. E terceiro, a importância de ter processos de verificação antes de usar qualquer tipo de informação pessoal, mesmo que seja num contexto aparentemente inofensivo como uma brincadeira num programa de TV. Essas são lições valiosas. E acho que também serve como um lembrete de que, na era digital, a linha entre o público e o privado pode ser muito tênue.
Exatamente, e a nossa responsabilidade, tanto como indivíduos quanto como sociedade, garantir que essa linha seja respeitada. Bem, acho que podemos concluir que esse caso da Globo, embora infeliz para a ex-funcionária envolvida, serve como um importante alerta e uma oportunidade de aprendizado para todos nós, sem dúvida. E para nossos ouvintes, fica o convite para refletir sobre suas próprias práticas de privacidade digital e talvez fazer algumas mudanças se necessário. Exatamente. E com essa reflexão, encerramos o nosso episódio de hoje, sido tão interessante e provocativa para vocês quanto foi para nós. Continuem atentos às questões de privacidade e proteção de dados, porque esse é um tema que certamente continuará sendo relevante nos próximos anos. É isso aí.